Então, já que entramos nesse assunto do canal Fatos Maçônicos, qual foi o objetivo que o irmão teve quando criou o canal? O que levou o irmão a criar o canal? Como é que podemos dizer assim? Além dessa, se tem mais alguma história bacana assim para trazer pra gente? A questão do canal foi, cara, como eu falei no começo, né? Tudo meio que foi evoluindo, né, cara? Eu comecei a escrever muito e tal, comecei a rotear, comecei a escrever, comecei a produzir as coisas, né? Então eu gostava muito dessas questões ligadas, vamos pôr assim, que nem eu falo, assim, por isso que eu não gosto usar o termo esoterismo, né? Mas o que é conhecido como esoterismo, né? Então eu sempre gostei a vida inteira dessa linha, né? Então eu sempre escrevi a respeito dessas coisas. Na verdade, o canal acabou sendo, sob determinada perspectiva, uma evolução minha, vamos pôr, entre aspas também, não sei se dá para considerar isso. Mas também vendo que na verdade, a maçonaria como institucional, né, as potências, elas pouco estavam ligando para o que estava acontecendo na internet. Né? E o que você observava de maçonaria também, que foi outro fator preponderante também, eu falei, porra, mas os caras só estão descendo o pau na maçonaria, o troço não é bem assim. Sabe? Foi também uma disposição. Então acabei, outros irmãos que tem por aí, inclusive hoje, né? Também eu não sou, vamos dizer assim, eu não sou pioneiro de falar sobre maçonaria. Sabe? Não sou irmão pioneiro, mas eu sou pioneiro no sentido de ter um canal específico para maçonaria. Certo? Foi o primeiro que só fala de maçonaria até hoje. Certo? Então eu criei esse canal. Alguns irmãos falavam, né? Mas às vezes falavam de viagem, de não sei o quê, de outras coisas, de outros domínios aí também, né? Falavam de outras questões, falavam de filosofia, falavam de outras coisas, falavam de um outro vídeo de maçonaria. E daí houve essa disposição justamente para fazer frente, certo? Essa horda de informações, né? Que, vamos dizer, condenavam a maçonaria, muito alimentadas por essas teorias de conspiração, né, que a gente encontra as raízes lá atrás, né, raízes de conspiração, lá com a Nesta Webster, por exemplo, com o Léo Táxil, né, então vinha muita coisa, sabe, até hoje tem muita coisa que se fala do bode, da adoração do bode, cara, então é um assunto que ao mesmo tempo eu acabei juntando duas coisas, assim, né, cara, uma paixão, sabe, a questão da maçonaria em si, para mim, de fato, é isso, né, é uma curiosidade, é uma paixão, é um amor, né, é um hobby também, hobby é aquilo que você faz sem esperar nada em troca, cara. Só gasta dinheiro. Gastei bastante dinheiro na maçonaria. Cara, comecei a escrever mais, comecei a me aprofundar, né? Porque isso daí é pesquisa, você vai se pesquisando. E acabou evoluindo para essa questão dos vídeos, né, cara? Que é uma coisa que eu já fazia, né? Eu já tinha um trampo lá, que era uma outra coisa, certo? Que lidava, assim, bem pouco com vídeos, mas lidava. Então, ali começou a ver, eu falei, porra, cara, eu vou montar um canal de maçonaria, cara. Ninguém fez isso, cara. Deu certo, cara. Deu certo, é só o maior do mundo. Tá de pé ainda. Eu não sei, é o mais visto, né? Tem 6 milhões tem uns 6 milhões de visualizações, já é um canal bem visto, né? É um canal que tem por objetivo trazer informação fidedigna, com base, né? Eu não sou um maluco aí, eu não sou um despreparado falando das coisas, certo? Tenho conhecimento, como eu digo, tenho um determinado conhecimento de causa aí a respeito dessa questão, né? Então, trago informações fidedignas para quem quer aprender, né? Quem quer expandir a cabeça no sentido de conhecer mais sobre a maçonaria. Então, foi mais ou menos, foram essas, as coisas que acabaram assim me fazendo, né, desenvolver esse trabalho. E, cara, eu gosto muito de informática também, né? Se você pegar os vídeos primeiros lá, putz, cara, era um sacrifício, eu não sabia falar direito, sabe? Não conseguia me expressar direito. Hoje o negócio está muito mais flow aí, né? Flui de uma forma muito mais fácil, certo? Então, eu sempre gostei muito de informática, dessas questões todas. Então, foi um conjunto, assim, de coisas que foram sendo atualizadas, né? Então, e vejo que traz um benefício muito bom, né, cara? Sabe? Que daí tem essa questão, porque eu via muita curiosidade, sabe? Pô, até hoje, cara, tem muito mestre maçom,
certo? Irmãos dos mais variados graus que você possa conhecer, talvez, entender, sei lá, afinal de contas. Os caras vêm perguntar para mim, porra, mas lá no rito escocês retificado, que eu conheço, acabo conhecendo tudo, lá no rito escocês retificado acontece esse tipo de coisa, cara. Não sei o quê. No rito escocês funciona desse jeito. Pô, pessoal da Europa, direto, cara. Estados Unidos, cara, direto, cara. Então, sabe, o negócio pega uma proporção grande, assim. E você vê que não é uma... existem muitas dúvidas, né? E alguns irmãos, aí você vê, né? Alguns irmãos têm a disposição de tentar perguntar, procurar entender. Cara, eles entram em contato comigo, o que eu tiver dentro do meu conhecimento de causa, né? Que não é, também não conheço tudo, mas conheço razoavelmente bem a questão, né? Eu explico. Sabe? Procuro dar um apoio para os irmãos, né? Que também se reflete justamente, né? Que é esse ímpeto de montar, por exemplo, cursos em vídeos, é justamente isso, né? Que é essa disposição de trazer informação, sabe? Mostrar que a maçonaria é muito mais, certo? Do que qualquer pessoa pode imaginar, certo? Do que principalmente os maçons podem imaginar, e é totalmente diferente do que o povo aí pensa que é. Certo? Talvez ela seja, nesse contexto de conhecimento, cara, a nossa salvação da lavoura, como a gente fala aqui no Brasil, cara, sabe? Porra, porque nós temos um povo assim que, via de regra, não estuda, né, cara? Não se interessa por nada, sabe? Isso aí nós vamos ter problemas no futuro, certo? O povo é muito egoísta, né? As crianças, né, vêm se desenvolvendo de uma forma muito fechada, se interessam por... Elas são muito imediatistas, se aquilo não é uma questão muito imediata, então elas já largam, né? Então não querem saber muito, sabe? E a maçonaria, ela vem justamente ao contrário, vem trazendo por uma questão de uma busca essencial do ser humano, de uma busca que vai trazer uma harmonia, né? Porque o cara acaba desenvolvendo a tolerância, a paciência, certo? Procurando as virtudes, então mudando a condição. Então ele tem a doutrina necessária para uma mudança de existência aqui nesse plano, né? E ele é condicionado a isso através do aspecto da iniciação. Então, para mim, cara, olha, você vê, eu falo, eu adoro falar sobre maçonaria por causa disso, cara, que eu vejo uma essência tão pura, tão espiritual, tão metafísica, cara, possível de ser alcançada. Não fácil, né? Que nem eu falo, é o caminho do guerreiro, isso daí. Não é fácil, precisa de dedicação, só que tem que ser uma dedicação muito consciente, sabe? Porque nós temos que cuidar da nossa família, nós temos que cuidar do nosso trabalho, da nossa religiosidade também, certo? E a maçonaria entra num aspecto assim que vai colaborando, só que muitas vezes se sacrifica, né? Por exemplo, vai sacrificar a família, vai para a reunião maçônica, que é uma reunião que você tem que ir, na verdade, para participar do processo ritualístico, né? Manter aquele vínculo, certo? Manter aquele vínculo, mas você acaba sacrificando, você deixa a tua família por um determinado período. E ela é muito cara para todos nós. A família é o núcleo, né, cara? Então, já que você está fazendo esse sacrifício, né, o ofício sagrado, né, sacriferre, ofício sagrado, tá desenvolvendo, cara, vai lá e faça o melhor possível na maçonaria. Estude, sabe? Não vai dormir lá na loja, na reunião, não vai querer fazer uma reunião rápida para você ir pro ágape, porque está com fome. Sabe? Aproveite aquele momento, que ele é um momento ímpar, que você está lá com vários e vários irmãos, de forma ou outra, acabam convergindo para uma expansão de consciência, através das suas experiências pessoais ou através do agregado de conhecimentos que eles possam vir tá trazendo. Então, participar da maçonaria é isso, é sacrifício também, né? Você vai deixar um pouquinho, eu poderia estar, por exemplo, me dedicando à minha religiosidade, adorando a divindade que eu acredito, fazendo meus votos, reforçando minha comunhão com a divindade. Não, estou indo na maçonaria para estudar. Aquele tempo é um tempo precioso. Poderia estar com a família, estou indo na maçonaria. É o que eu falei mais. Poderia estar trabalhando, aí já fica mais complicado, né? Mas, poderia estar trabalhando, profissionais liberais, pessoas que trabalham como assim, home office, por exemplo, poderiam estar trabalhando. Às vezes deixa um pouquinho em relação a ir na maçonaria. Então, aquele tempo tem que ser aproveitado, você tem que criar um tijolinho em cima do outro, criar uma base, certo? Que eu garanto que depois, quando você criar esse teu muro de conhecimento, se é que a gente pode chamar isso, você vai ver lá de cima desse muro a sua vida sob uma outra perspectiva. Não tenho dúvida quanto a isso, mas precisa entender.
E também, meu irmão, eu vejo que o seu canal, ele também, ele presta um serviço muito bom à sociedade como um todo, justamente evitando que algumas pessoas caem em golpes, que hoje em dia, infelizmente, está cada vez mais comum. É, cada um, ninguém, como é que é? Ninguém é proibido de abrir sua maçonaria. Mas, cara, pô, aqui, nossa, cara, é uma tristeza. A gente tá no Brasil, cara, e dá uma tristeza falar isso, né? E dá uma tristeza falar isso, cara. Mas aqui tem muito malandro, cara. Os caras inventam umas coisas, certo? E na hora de vender o peixe deles, eles não falam, ó, negócio é o seguinte aqui, ó, nós montamos uma maçonaria, é uma maçonaria minha, nosso intuito é estudo, é o conhecimento, não sei, sei lá, cada um monta, né? Não existe proibição, né, com relação a montar isso. Só que, como é vendido, né, eu acho errado isso, como é vendido, porque a pessoa entra, nós tivemos aqui no Paraná, cara, anos e anos, né, cara, se você digitar na internet, Cooperação Castelo de Areia, você vai ver os BO, né, que os caras se enfiam. Eles montaram uma maçonaria, falsos maçons, né? E o cara pegava, ia lá, dava uma grana lá para entrar no troço. Quando o cara via, tava no maior BO, cara. Sabe? Não tinha nada a ver. Os caras montaram uns bandidos, estelionatários, foram presos. Estão até hoje aí, cara. Então, é complicado, cara. Hoje é muito complicado no Brasil. Os caras montam algumas instituições, né? Mas não é com aquele, talvez, né? Que daí eu também não conheço, né, cara? Certo? Mas pela propaganda vendida, você já vê alguma coisa muito esquisita, né, cara? Sabe? Você vai ficar rico, você não sei o quê, prosperidade, o cacete. Cara, aonde que nos rituais da maçonaria se fala isso? Se fala de um aspecto muito mais introspectivo, de um verdadeiro ouro, né? O ouro dos alquimistas, a essência, que é uma essência muito mais ampla, né? Do que a pura materialidade, né? O que vale você ter, assim, você ser milionário, mas não ter saúde mental, não ter um campo de harmonia, de convivência, né? Certo?